Doutor Marco, o senhor disse que a depressão é tratável, que ela pode ser revertida, mas eu já tentei todos os métodos, todos os tratamentos, todos os remédios, enfim, nada nunca funcionou. Eu ouço muito esse relato, tanto no meu consultório, quanto nas redes sociais, quanto dos alunos dos meus treinamentos, e eu posso garantir para você que existe sim esperança. É muito provável que o seu quadro não tenha melhorado, porque o seu médico ou o seu terapeuta, o seu psicólogo, ele tenha cometido um dos 3 erros que eu vou listar no vídeo de hoje. Então, presta atenção nesse vídeo até o final se você tem esse quadro de uma depressão que parece que não melhora ou se isso ocorre com algum ente querido, com algum familiar, com alguém que você conhece. Porque com esses erros, se a gente esclarecer e saber onde foi o erro, nós sabemos onde nós podemos reverter, onde nós podemos atacar para superar a depressão de forma definitiva, de forma natural, sem recaídas e recuperar a vitalidade pela vida. Então, confere comigo nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra clínico, fundador do canal Saúde da Mente. Atuo aqui em São Paulo, sou formado pela Universidade de São Paulo e o meu objetivo nesse vídeo é falar para você os 3 principais erros que os médicos, mesmo os psiquiatras, mesmo os psicólogos, os profissionais de saúde mental cometem e que dá para você a falsa impressão que o seu quadro depressivo não tem saída, não tem solução. Esses erros são com base na minha experiência clínica e eu quero deixar muito claro, eu gosto de anotar aqui para deixar objetivo e também porque eu gosto de pensar escrevendo, né? Quem já acompanha os vídeos aqui no canal já sabe disso, quem é meu paciente sabe que eu vou anotando e eu gosto de deixar também assim visual porque isso nos dá a clareza de saber, olha, será que isso foi feito? Será que isso foi feito? Será que isso foi feito? Se não, isso é a principal estratégia que você deve apostar. Tá? A gente sempre vai começar o tratamento para qualquer área da medicina apostando e investindo, colocando o nosso foco, o nosso tempo, a nossa energia naquela estratégia que tem o maior poder de mudar, de virar o jogo, de fato tratar e fazer com que a pessoa fique bem. Isso é o principal. A gente vai para outras estratégias menos estudadas somente se essas daqui não funcionaram e existem estratégias que funcionam muito. Então, eu tenho que dizer para vocês que na literatura médica existe um tipo de depressão que a gente chama de depressão refratária. O que é uma depressão refratária? É aquela depressão resistente, difícil de melhorar, que não está melhorando com os nossos tratamentos mais eficazes. Só que isso é uma raridade. Isso são casos que eu via muito e vejo ainda em centros muito especializados, como por exemplo no Hospital das Clínicas, em que eu fiz a minha especialização. Lá a gente via quadros de toda a América Latina que não tinham melhorado com os melhores tratamentos. Só que esses casos a gente não vê no dia a dia. É muito possível que tenha havido um erro em um desses 3 procedimentos, dessas 3 etapas, ou um erro no diagnóstico, ou no tipo de tratamento, ou no tempo e na dose desse tratamento. Então, vamos aqui comigo e eu queria lembrar 2 coisas. Primeiro, que esse vídeo não tem o intuito de diagnosticar e nem que você interrompa o tratamento que você já faz, mas sim que você tenha armas para entender qual é o caminho, que você saiba avaliar se o seu médico, se o profissional que está cuidando de você, se ele está seguindo aquilo que tem a maior chance de te ajudar e também para que você possa, caso você queira procurar uma outra opinião ou até que você possa consultar um médico especializado, se você não faz tratamento, que você possa saber o que você tem que esperar dele, o que ele tem que responder para você. Existe sim um tratamento, existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel para a depressão, para recuperar o prazer, a energia e sair dos pensamentos ruminativos. E o outro recado, além de saber que esse vídeo não é diagnóstico, e sim informativo, é falar para você que está entrando aqui no canal a primeira vez, de não deixar de se inscrever, ligar aqui o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e também para você clicar aqui no joinha, no like, porque isso ajuda
com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que cada vez mais pessoas que você convive, pessoas em todo o mundo possam ter uma esperança, possam saber o caminho para a gente poder tratar a depressão da forma que funciona, e que funciona devido às evidências científicas e devido à minha experiência no consultório. Então, um dos erros mais comuns é no diagnóstico. Em que sentido? O diagnóstico é nós observarmos que existe um quadro depressivo. E esse diagnóstico deve ser feito por um profissional, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Aqui no canal nós temos vídeos com testes que são usados em todo o mundo, que são altamente validados, tanto para pesquisa quanto para clínica. E você pode fazer esses testes nos links que estão aqui na descrição. Mas eu quero só ressaltar que isso não faz o diagnóstico, mas te dá uma boa ideia se está ocorrendo um quadro depressivo e a intensidade. Então você tem que ver se existe uma depressão e qual que é a força dela, qual que é a intensidade. A intensidade é como o quanto a depressão está atrapalhando a sua vida, qual que é o tamanho dela. Isso é importante por quê? Porque isso ajuda a gente a saber onde nós estamos e medir o nosso progresso e também a gente escolher as armas mais eficazes. E muitos médicos, às vezes médicos de outras especialidades, deixam passar o diagnóstico de depressão pelo quê? Primeiro, porque tem muita depressão que é mascarada. Como assim? São depressões que não vêm com tristeza. E a depressão não precisa vir com tristeza, nem com choro. Ela pode vir com uma anestesia afetiva, com uma diminuição do interesse, uma diminuição do prazer, uma diminuição da vontade em várias atividades da vida, mesmo naquelas que você tinha prazer, que é do seu interesse. Isso começa a ficar com menos colorido, menos vida, o mundo começa a ficar mais sem sal. Então, depressões que vêm sem tristeza e sem um choro, que é aquilo que normalmente a gente pensa, né, popularmente, quem não trabalha com isso pensa que é depressão, às vezes demora para diagnosticar. O que mais? Tem a depressão de alto funcionamento. O que é isso? Existem quadros depressivos que faz com que a pessoa fique sem conseguir sair da cama, com muita lentificação. Ela fica, às vezes, não conseguindo trabalhar, às vezes sem conseguir cuidar minimamente da casa, às vezes sem autocuidado. Só que isso também não é a maioria. Existe um subtipo de depressão, que é o transtorno depressivo persistente, que antes era chamado de distimia, que é, de forma muito simples, uma depressão crônica que está durando mais de 2 anos. Ela não é tão forte quanto um quadro depressivo agudo, no sentido de que a pessoa consegue levar a vida, ela consegue trabalhar, ela consegue às vezes sair com os amigos, ela consegue se relacionar, só que tem aquela sensação de que tudo não tem graça. Ela não vê prazer, ela não sente o prazer e ela sempre está imersa em pensamentos ou autocríticos ou muito pessimistas. Então a pessoa ela vive uma vida sem colorido, ela vai conseguindo, mas é uma vida sem colorido. Ou então a pessoa ela não suspeitou, o profissional no caso, né, que pode estar presente uma depressão bipolar. É fácil diagnosticar? Não é. É importante que você tenha um profissional. Tem vídeos em que eu vou falar de cada um dos tipos da depressão e se você quer saber tudo sobre depressão, tanto do diagnóstico quanto do tratamento, das causas, qual que é o mapa para tratar, tanto com remédio, mas principalmente qual que é o mapa para tratar com tratamentos naturais que sejam eficazes, que sejam cientificamente comprovados e como que é possível superar a depressão e superar a depressão com a menor quantidade de remédios ou, quiçá, sem remédio algum. Se você quer saber esse mapa completo, eu te convido a clicar aqui embaixo também e se inscrever gratuitamente na Maratona Supere a Depressão, que é totalmente gratuito, e compartilhar isso com familiares, com pessoas que você acha que podem se beneficiar. Então, a depressão bipolar é importante a gente suspeitar. Por quê? Porque a depressão bipolar ela não melhora com o antidepressivo, ou ela tem um efeito imprevisível. Quando você dá um antidepressivo para a depressão bipolar, pode melhorar rápido, assim, questão de dias, o que não é esperado, e depois cair.
Ou você pode tomar o antidepressivo, dar o antidepressivo para o paciente e ele começar a piorar, ele ficar mais lento, ele ficar com menos energia. Ele pode começar a ficar com uma depressão agitada, em que ele se sente mal, só que a cabeça não para de pensar, e isso é insuportável, vem com uma sensação de desespero. E tudo isso pode ocorrer sem que a gente saiba o que é que está acontecendo, é imprevisível. Um dos principais tratamentos para a depressão é um tipo de terapia que é um treino mental para mudar os pensamentos e comportamentos depressivos. Isso é chamado de terapia cognitivo-comportamental para a depressão, que esse é um nome difícil que quer dizer treino de pensamentos e comportamentos. E na depressão existem um tipo de pensamento e um tipo de comportamento que a gente tem que atacar. O pensamento a gente tem que treinar para sair, para combater a ruminação, que é o pensamento tentando achar o porquê que eu estou deprimido, tentando achar o que eu fiz de errado, tentando achar qual que é, digamos, a falha na minha personalidade que faz com que eu me sinta assim. E esse pensamento faz com que a pessoa fique presa, com que ela não tenha concentração e faz ela se sentir pior. E um outro tipo de treino importante é combater a evitação e a paralisação. A pessoa deixa de fazer coisas, ela se afasta de pessoas, ela se afasta de eventos positivos. E isso vai fazendo com que o cérebro entenda que de verdade não existe saída. E isso vai fazendo com que ela tenha menos energia. Então, os dois principais tipos de terapia para depressão, e que são extremamente eficazes, tão eficazes quanto o remédio a curto prazo para quadros leves e moderados, e mais eficaz do que o remédio para prevenção de recaídas, é essa terapia de ativação comportamental, que é para ativar o comportamento de uma forma organizada, e a terapia anti-ruminação. Esses dois subtipos de terapia são treinos mentais que em poucas semanas se mostram eficazes. Claro, se a pessoa se dispuser a fazer, não precisa fazer bem feito, ela precisa simplesmente tentar. E caso você não tenha tentado isso e tenha tentado tomar um monte de antidepressivo e você tem uma depressão talvez desse tipo, você não tem um quadro refratário, você simplesmente não tratou com a melhor ferramenta. Ok? Bom, tipo de tratamento. Aqui sim faz diferença a gente entender o tamanho da força do tratamento. Então a gente pega aqueles que têm maior poder de reverter. Então, existe o tratamento medicamentoso? Existe. E ele é indicado para quadros que são muito paralisantes ou que têm muitos sintomas físicos. Existem tipos certos e tipos errados de remédio, enfim, eu falo aqui no canal. Mas entender que o remédio ele pode ser necessário em casos específicos para melhorar o sintoma físico. Só que o remédio ele não trata a causa da depressão, e quando você tira o remédio e não trata com outras ferramentas, a depressão volta. E aí, quais são os tratamentos naturais para depressão? E aqui é importante. Existem vários tipos de tratamento, né? Para classificar, eu falo disso de forma mais específica na maratona Supere a Depressão, e é importante a gente ter um plano. Melhor do que a gente ter um monte de informação desorganizada, que gera confusão e que faz a gente atirar para tudo quanto é lado, é a gente ter um plano de tratamento. Tanto possivelmente com remédio, sim, mas qual é o plano de tratamento para tirar o remédio? Qual é o plano de tratamento com as outras estratégias naturais? Então aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que nós mexermos o corpo, como assim? Através de atividade física, existem alguns tipos específicos de atividade física para a pessoa com depressão fazer. Porque se ela está evitando e a gente coloca uma atividade física incompatível, ela não vai conseguir fazer. Então, atividade física, o que mais? Tem treinos ou mudanças alimentares relacionadas a nutrientes ou relacionadas a suplementos que são eficazes, sim, que são eficazes e que podem ajudar a tratar quadros depressivos leves, moderados, com a mesma força do antidepressivo. Existem alguns que funcionam, outros não. O que mais? Existem melhoras de sono através de hábitos de sono, são importantes, hábitos relacionados a sol, relacionados a
contribuição social, por exemplo, trabalho voluntário, treinos de gratidão, treinos de mindfulness. Sim, só que o tratamento natural mais poderoso em termos de eficácia e de prevenção de recaídas é a TCC para depressão, que tem a ver com ativar o comportamento, ou seja, é um tipo de estratégia que, através de exercícios práticos, simples, do dia a dia, eles vão fazendo com que os circuitos de dopamina, os circuitos de noradrenalina, eles vão sendo reativados através de um método e técnicas específicas. E isso é cientificamente comprovado. É o tipo de treino cerebral que, de fato, tem evidência científica de que funciona. É a ativação comportamental e o treino específico para ruminação, que chama terapia cognitiva para ruminação. Esses dois são subcomponentes dessa TCC para depressão. Então, isso é aquilo que tem o maior poder. Tanto é que para quadros leves e moderados, a gente indica só isso. Claro que isso tudo aqui também é importante. Só que se a gente faz tudo um pouco sem o planejamento, a gente tem a impressão de que nada funcionou. E caso a pessoa faça isso de forma organizada em poucas semanas, não é que dura para sempre, parece muita coisa, não. Os protocolos são de poucas semanas. Esse efeito ele é extremamente impactante, pode ser um efeito até maior do que da medicação e o melhor, que é um efeito que previne recaídas. E aqui é importante o tempo e a dose. Isso é fundamental. Então, eu queria que eu pudesse te dar algo e que existisse algo que você vai tomar agora e a sua depressão vai melhorar e vai se manter bem. Na verdade, existem alguns tipos de tratamento que são estudados. Por exemplo, a ketamina, existe um tratamento com um tipo de hormônio, mas isso que causa um efeito antidepressivo agudo. Sim, só que esses tratamentos, eles não conseguem manter este efeito. Esse efeito pode até ser rápido, nem sempre acontece, mas pode se dar no mesmo dia ou até em poucos dias. Só que depois de 2, 3, 4 semanas, esse efeito é perdido. Ou seja, essa promessa mágica é uma promessa mágica que gera efeito colateral. Esses remédios são remédios, então eles têm contraindicações e eles não vão fazer com que você tenha uma melhora, uma cura definitiva. Agora, é importante a gente entender que se nós tentarmos tudo isso por um dia ou poucos dias e não melhorar, isso não quer dizer que o nosso quadro é resistente, quer dizer só que nós não demos tempo para isso melhorar. Mas eu não aguento mais. Eu entendo, só que esse pensamento é um pensamento que atrapalha, que sabota o tratamento. Porque, na verdade, muitas pessoas, às vezes, elas acham que não conseguem por conta do próprio pensamento depressivo. Ou elas acham que vai demorar muito tempo porque a depressão dá essa sensação falsa de que o sofrimento é eterno, de que não tem o que fazer. Isso é uma mentira. E, normalmente, o tempo que vai ser necessário é um tempo muito mais curto do que o tempo que a pessoa está brigando com a depressão. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, a medicação ela demora 4 a 6 semanas para começar a fazer o efeito e tem alguns remédios que demoram 8 semanas, sendo que as medicações podem, nas primeiras 2 semanas, piorar um pouco os sintomas ou dar muito efeito colateral, de náusea, de enjoo, de tontura, de diarreia, de azia, ou levar a um aumento de sintomas ansiosos. Então, a medicação ela precisa deste tempo, 4, 6, às vezes 8 semanas. Nas 2 primeiras semanas pode piorar. Agora, aqui, quanto tempo disso daqui nós precisamos? E tudo mais ou menos estudado no mesmo tempo, que é mais ou menos esse, né? 4 a 6 semanas, mas a gente coloca aqui 6 a 8 semanas e
o mais seguro para a gente falar, olha, eu tentei fazer esses métodos naturais e não funcionou, é se você fizer, mas não precisa fazer bem feito, a gente precisa simplesmente praticar, né? Se fizer bem feito, se precisasse fazer bem feito, não era estudado para depressão, porque a depressão ela tira energia, mas nós precisamos simplesmente ir focando na consistência e na prática. Para a gente, isso é a média, 6 a 8 semanas. Só que para você dizer que você tentou fazer um tratamento com atividade física, com alimentação, com suplemento, e para dizer que você não melhorou com nada natural, você tem que ter feito isso com a TCC por 12 semanas e não ter tido melhora alguma. E eu garanto para você que se a gente faz isso da forma correta por esse tempo, a chance de você melhorar, de você voltar a sentir o gosto pelas coisas, de você voltar a conseguir executar as coisas que você tinha deixado de fazer pela depressão, a chance de você começar a sair dos pensamentos negativos, a ter pensamentos positivos, essa chance é muito alta. Então, a questão é, a grande parte das pessoas teve um erro no diagnóstico, ou ela demorou para fazer, ou a depressão de alto funcionamento, ela esperava passar sozinha, ou era de repente uma depressão bipolar, pode ser, ou ela errou no tipo de tratamento, ela tentou, enfim, remédios que não têm eficácia, mas principalmente ela tentou tratamentos naturais que não têm evidência científica, tá? E o que tem mais evidência científica são esses dois tipos de treinos cerebrais, treino de ativação comportamental e treino anti-ruminação. Tem outros tipos de tratamento? Claro que tem, e a própria TCC para depressão ela tem outros componentes. Agora, esses daqui têm que estar presentes, e esses são aqueles que vão melhorar mais a curto prazo. Então, a gente tem que apostar naquilo que de fato se mostra mais eficaz, tanto pela ciência quanto pela experiência clínica no consultório. Então, muitas vezes o tipo de tratamento não foi adequado. E o tempo e a dose. É importante a gente ter isso claro. E a boa notícia é que os tratamentos naturais, eles têm um poder preventivo e progressivo. Ou seja, eles vão melhorando mais com o tempo, eles vão capacitando a pessoa a lidar com os desafios, ela desenvolve a resiliência e eles previnem recaídas. Enquanto a medicação, ela é uma proteção química basicamente para permitir essa mudança, mas essa soma é que de verdade vai tratar os componentes principais do quadro depressivo, ok? Bom, eu sei que esse vídeo tem muitas informações, veja de novo, reveja. Se você quer saber mais sobre esse plano, quer saber esse passo a passo e como que você pode colocar tudo isso em prática de forma simples, de forma eficaz, inscreva-se na Maratona Supere a Depressão, é gratuita, e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar com essas informações. Muito obrigado e eu vejo você aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais!